Olá, hoje nós vamos apresentar o artigo do título Anatomia da glândula nodal em Moltabia chodatiana, Huber e Securidaca bialata Bench. E bom, os autores desse artigo são Cristiane Silva da Costa, Ana Cristina Andrade de Aguiar Dias, Andréia Silva Flores e André Olmo Simões. A filiação dos autores do artigo são a Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Biológicas, e a Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Biologia, Departamento de Biologia Vegetal. O nome do periódico é Roênia e a qualidade do periódico está escrito aqui embaixo. Os acadêmicos de engenharia florestal que desenvolveram a análise do artigo são Ana Luísa Bertoldo, Felipe Caldeira, Marco Antônio, Maria Eduarda Castro e Nádia Gabriela. Oi, tudo bem? Meu nome é Nádia Gabriela e eu vou estar introduzindo ao assunto. As glândulas nodais em Polygalaceae, apesar de grande valor taxonômico, têm sua natureza anatômica pouco estudada. Devido a isso, esse estudo foi realizado com o intuito de analisar a estrutura das glândulas nodais em dois tipos de Polygalaceae. São os tipos Secoridaca e Montabia. As glândulas secretoras fazem parte da estrutura secretora de angiospermas. Estas glândulas estão distribuídas nas folhas, em regiões notais do caule ou inflorescências, em um terço dos gêneros da Polygalaceae, Rothmans e Link, que pertencem às tribos Moltameae e Polygalaceae. As glândulas notais em Polygalaceae foram utilizadas para definir alguns gêneros. Alguns estudos utilizam a presença e ausência delas como caracteres taxonômicos. Entretanto, poucos estudos focavam na análise estrutural dessas glândulas e sua relação com de fato a história do grupo em questão. Hoje podemos ver que as glândulas nodais ocorrem em gêneros basais e derivados na família, havendo características que ajudam na delimitação genérica, como por exemplo, em Camembeka pastori, a presença de glândulas nodais crônicas é considerada como uma das principais sinapomorfias morfológicas nesse gênero. Estudos anatômicos em Xanthophyllum Roxby, Camembeka e Monina e Paiva estão mostrando que as glândulas nodais em suas origens nas extremidades do traço foliar. Entre as espécies brasileiras, Montabia chodatina umber é uma espécie amazônica que tem frutos comestíveis por ter a polpa adocicada. Securidaca bialata benth é uma liana com frutos alados encontrada no Brasil, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Este estudo tem o objetivo de investigar a origem das glândulas nodais em representantes dos dois gêneros de ocorrência brasileira, Moltamia e Securidaca, tendo como objetivo ampliar os estudos sobre a estrutura interna das glândulas nodais em Polygalaceae. Aí, nesse slide, nós vemos os dois tipos que estão sendo estudados: o fruto e a flor do Montabia e Montabia guianense e a Secoridaca roxa e amarela. Olá, meu nome é Marco Antônio e eu vou dar continuidade falando sobre os objetivos do estudo. Teve como objetivo analisar as origens e a estrutura das glândulas nodais em dois representantes de dois gêneros de Polygalaceae, uma planta angiospermica, como foi citado anteriormente por Nádia. Os dois representantes são Securidaca e a Moltabia, que são de grande ocorrência no Brasil. E essa pesquisa, ela visava ampliar os estudos sobre a estrutura interna das glândulas nodais na
poligalaceae. Olá, meu nome é Ana Luísa Bertoldo e eu estou responsável pela parte de materiais e método. Eu comecei com o primeiro tópico, com a coleta do material. Ela é feita em áreas da margem da Floresta Nacional de Caxiuaná, que fica no Pará, e ela é colocada diretamente no herbário do Museu Integrado de Roraima. O segundo tópico é para análise de microscopia de luz. As amostras elas são fixadas em FAA Johansen 1940, são mantidas em vácuo e estocadas em etanol 70%, que eu suponho que seja álcool 70%. As amostras elas foram incluídas em resina sintética e foram preparadas em um micrótono rotativo, tingidas em azul de toluidina e feito alguns cortes que foram expostos à luz polarizada para ver a lignificação. Elas foram colocadas nas lâminas montadas com resina sintética e as fotos foram realizadas por uma Canon com a ajuda do microscópio. O segundo tópico é para a análise da microscopia eletrônica de varredura. As amostras elas também são fixadas no FAA Johnson 1940. Elas são desidratadas em série etanólica crescente, processadas em um secador e montadas em um suporte metálico. Elas são metalizadas com ouro e as imagens são feitas pelo microscópio Leo modelo 1450 VP. Oi, tudo bom? Meu nome é Felipe Caldeira de Souza Ramos e eu vou estar dando continuidade ao nosso trabalho falando sobre a questão dos resultados e discussões. No desenvolvimento dessa análise, empregou-se os termos planos e elevados a fim de descrever as glândulas nossos de poligalácia, enquanto em Montabia Chodatina as glândulas apresentaram forma auricular e plana. Em Securidaca bilata, as glândulas são umbonadas e elevadas ao levar em consideração o tecido epidérmico. Em corte transversal, a epiderme das duas espécies apresentou-se sendo unicerrilhada, tendo uma fina cutícula e estômatos ausentes. As glândulas de Securidaca bilata, em sua região apical, têm epiderme paliçada, delimitante de um orifício prolongado sobre a forma de um canal central. Já a Chodatiana apresenta a abertura da glândula e epiderme em nível igual. Dessa forma, as paredes das células epidérmicas são repassadas. Ademais, a cutícula foi apenas preservada na parede periclineal externa das células epidérmicas, inerente às regiões média e basal das glândulas. O tecido parenquimáticos e secretores na bialata estão localizados parcialmente na região cortical do caule. Dessa forma, a secreção é liberada por uma pequena predominância para o meio externo. Já a montábia apresenta seu tecido parenquimático e secretor totalmente inserido na região cortical do caule. Portanto, entende-se que a morfologia dos tecidos parenquimáticos segue um padrão em relação às espécies, visto que as tribos basais de Polygalácea, Moltambia e Xanthophylla possuem tecidos secretores inseridos na região cortical do caule, tendo projeção parenquimática reduzida ou ausente, enquanto a polilan- polialea, a Securidaca bialata supracitada, por exemplo, apresentam tecidos secretores apenas parcialmente inseridos na região cortical ou na projeção parenquimática. Olá, meu nome é Marco Antônio e eu vou dar continuidade falando sobre resultados e discussão. Bom, quanto às glândulas, elas são vascularizadas por um único feixe que fica situado em posição central, como mostra as figuras 2C e 3B. Já nas bases das glândulas, o feixe é anficrival e nas outras partes são constituídas apenas por floema que envolvem as células secretoras, como mostra a figura 3C. Bom, todas as glândulas analisadas possuem a sua vascularização ligada ao traço foliar, como mostra as figuras 2A, 2C, 3A e 3B.
provando assim uma origem foliar e não caulinar. Dessa maneira, as glândulas nodais elas podem ser consideradas como estípulas modificadas. E bom, os estudos a respeito da estrutura interna e da ontogenia dessas glândulas nas representantes citadas anteriormente de Poligalaceae confirmam que as glândulas nodais nessa família apresentam vascularização ligada ao traço foliar. Oi, o meu nome é Maria Eduarda de Castro e eu irei concluir a apresentação do trabalho sobre as glândulas nodais. Esse artigo mostra que as glândulas analisadas possuem origem foliar e não caulinar, como havia sido considerado por alguns estudos anteriores. Ademais, foi possível também considerar essas glândulas como estípulas modificadas. Porém, ainda falta confirmar se essas glândulas podem secretar néctar, que não foi possível confirmar anteriormente, porque não tinha a quantidade certa de amostra para verificar. No mais, aqui está a fonte das imagens apresentadas por Nádia, quanto as outras imagens foram todas retiradas do próprio artigo. Agradecemos a atenção.